Isa, seja bem-vinda. Estou aqui com o Sormani. Suas primeiras impressões. Vamos num bate-bola aqui, dinâmico como sempre. Suas impressões do jogo de ontem. Primeiro tempo difícil. E aí, no segundo tempo, toma o segundo gol do Suárez. Suárez fez a fila na defesa palmeirense. Mas os homens que saíram do banco fizeram a diferença. Paulinho e Maurício, Maurício e Paulinho pediram passagem. Pena que o Paulinho não dura mais do que 30 minutos. E ajudaram o Palmeiras a terminar nessa primeira colocação. Fugiu do PSG, mas vai ter o fogão pela frente, Isa. Quesada, você resumiu bem, né? Um primeiro tempo muito ruim do Palmeiras. O Abel Ferreira admitiu que escalou mal. E, na verdade, quando eu olhei a escalação, eu realmente não entendi qual era a ideia dele. Eu acho que ele queria deixar o Messi mais recuado, né? Fazer o Messi recuar um pouco mais, mas o Palmeiras também não estava fazendo uma marcação-pressão. Então não funcionou nada, o Evangelista foi mal, ele tirou o Giai e colocou o Marcos Rocha, não sei se para tentar preservá-lo, porque o Giai estava com cartão amarelo, poderia ficar suspenso das oitavas, mas você tem que pensar em vencer o jogo ali, né? E o Veiga, mais uma vez, que é um jogador, que é um ídolo da torcida, eu já falei isso aqui, mas a partir do momento em que o jogador tá mal, por que você insiste com o jogador? Porque você, querendo ou não, o torcedor é passional e você vai queimando o jogador. Tem torcedor do Palmeiras que já tá com raiva do Veiga, porque o Veiga realmente ele não tem desempenhado bem nas partidas, né? E mais uma vez ele entrou como titular e foi substituído no intervalo, como aconteceu contra o Al-Ahly. Aí na segunda etapa o Palmeiras voltou mal de novo. É uma pena, né? Porque no lance do primeiro gol do Inter Miami, o Muriço se machuca e é uma baixa importante que o Palmeiras deve ter para o jogo contra o Botafogo. Mas enfim, na segunda etapa destaco muito as atuações do Paulinho, do Maurício e do Alan, que é um jogador da base do Palmeiras, que sempre que entra com muita personalidade. Mais uma vez entrou muito bem. Paulinho, para mim, foi, se não foi o melhor, um dos melhores da partida, e é uma pena mesmo que ele não possa jogar mais de 30 minutos. Ontem ele falou que não pode falar muito sobre o assunto e deve falar sobre isso depois do Mundial. Eu acho, aí é um feeling, que ele deve passar por uma nova cirurgia, tá? Não é uma informação, é um feeling, depois do que ele falou ontem. E o Maurício, que é um jogador que chuta no gol. O Palmeiras tem uma deficiência nos jogos, que é o Palmeiras fica com a bola, fica rodando a área do adversário, mas não chuta o gol. E o Maurício é um dos poucos que tem essa iniciativa, e para mim tem que ser titular. Mais uma vez entrou bem, destaco esses 3 jogadores na partida de ontem. Ô, Quesada. Muito bem, superchat para Isa aí, já o Sormani lê. Vai lá, Sormani, sua opinião. Não, eu queria até aproveitar que a Isa tá nesse embalo todo aí, o Beto Filgueiras, Isa, tá perguntando para você o seguinte: Isa, e a declaração do Estevão, hein? Lamentável. Fala sobre isso. Que em relação ao Messi? A declaração, isso que eu ia perguntar, em relação ao Messi. Nós temos aí, viu, Isa? Quer chamar? Chama, Isa, melhor ele Pode falar. Ser, vamos ouvir. Chama e você já analisa. Vamos ouvir, lá, então, vai. Estevão. Vai, o Messinho falando do Messão. Eu já corri, a hora que terminou o intervalo, eu tava puto, porque, claro que a gente tava perdendo, mas eu já corri ali no túnel ali, peguei, troquei com ele. Pô, é incrível, cara, um cara que você joga no videogame com ele e você tá trocando camisa com o cara, tá dividindo o campo com ele, é uma sensação incrível. Tá, Isa. Assim, o que acontece? O Estevão mais uma vez não jogou, assim, não pegou a responsabilidade para ele, né? E como eu já disse aqui também, o Estevão ele é muito comparado com o Endrick, né? Porque são os 2 grandes jogadores da base que foram revelados nos últimos tempos. E ele, diferentemente do Endrick, não conseguiu ser aquele cara decisivo nos jogos decisivos do Palmeiras. E aí eu acho que o torcedor acaba ficando na bronca, porque, eu queria ver o Estevão decidir, e ele tá falando do Messi, de como é incrível jogar contra o Messi, mas ele é um menino, né? Então eu entendo também ele ficar deslumbrado com a figura do Messi ali. Isso é uma questão também de você... assim, eu entendo ele, sabe? Eu entendo a questão da inocência dele. Ele é um menino muito inocente, muito legal, muito puro. Mas talvez seja uma questão, da comissão técnica falar, dá uma segurada, o jogo foi difícil, não fica muito exaltando e tudo mais.
mais por uma questão externa do que interna, né? Eu não vejo problema em ele ficar emocionado em dividir o campo com o Estevão, confesso. Com o Estevão não, com o Messi. Olha só, eu fiz uma crítica uma vez ao Neymar, o Sormani estava comigo nesse dia, né? E eu disse o seguinte, que eu acho que a gente tem que saber também o limite da amizade entre jogadores de futebol, né? Quando um Santos vai enfrentar um Barcelona numa final do Mundial, sabendo que o Barcelona tem o melhor time do mundo, você tem que ter algum tipo de sangue nos olhos. Porque senão... Sim. Né? Porque assim, o torcedor mesmo, ele quer que o Messi se exploda. Ele quer que o time dele vá lá e ganhe, né? Então tem algumas coisas que hoje, principalmente com essas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e tal, é preciso tomar muito cuidado para evitar esse tipo de coisa, tá? Foi um jogo, classificou tal, mas imagine se é uma semifinal e sai eliminado, entendeu? E alguém vai dizer com razão, pô, Sormani, alguém vai dizer, mas foi lá para pedir autógrafo e para trocar camisa com o Messi e tietar o Messi. Isso é um problema, entendeu? Por isso que eu sou muito do passado do futebol, com sangue nos olhos, entendeu? Pelé não era amigo de argentino. Nem sei se o Ramos Delgado era argentino, né, Sormani? Nem sei se ele era tão amigo do Ramos Delgado, que jogou com ele no Santos. O Ramos e o Serras também. E o Ser. Então, eu nem sei se ele era tão amigo desses caras que jogavam no time dele. Então é preciso, às vezes, ter um pouquinho também de aquilo que o Ayrton Senna sempre teve, né? Que é a raiva do adversário. Eu vou ganhar desse cara aí, que amiguinho o cacete. Eu vou ganhar desse cara aí. Ele tem 3 títulos, não importa. Eu vou ter 3 títulos também. É uma visão também, né? Sormani, é uma visão. Enfim, é a minha visão. Sormani, por favor. Então, Quesada, eu concordo também com você e também concordo com a Isa, né? A gente tem que entender, ele é muito criança ainda, né? Ele acabou de fazer 18 anos, né? Ele é uma criança, é um menino. Então, o cara, quando vê o Messi, ele se deslumbra. É normal isso. Agora, eu acho que tem que haver uma certa preparação da parte da comissão técnica com o jogador em cima disso e com o próprio elenco. Porque, gente, o Neymar, o Messi é, sem dúvida alguma, o grande jogador deste século. Ninguém jogou mais bola do que ele. Ninguém. Na minha opinião, o Messi é o maior jogador que eu vi jogar depois do Pelé. Nenhum jogador jogou como ele. E Maradona, imagina, melhor que o Maradona, eu cito uns 3 para vocês, se vocês quiserem. O Messi é incomparável. Incomparável. Então, quando o jogador, dá mais uma criança de 18 anos, como ele falou, tava lá no videogame, brincando, concentração, em casa com os amigos, com os parentes, pô, é o Messi, não, eu sou o Messi, não sei o que lá, você entendeu? Ele vê o Messi, o cara deslumbra. É normal. Agora, se houvesse uma preparação por parte do Abel e da comissão técnica, assim, gente, é o seguinte, o Messi vai estar do outro lado. Quem já jogou contra o Messi aí? Aí o Richard Rios vai falar, eu já joguei, entendeu? O Gustavo Gomes vai falar, eu também já joguei. E outros poderiam falar, mas 2 ou 3, não enche o dedo não completa os dedos de uma mão. Então você tem que preparar os caras para isso. Porque é o que você falou, é verdade, você precisa ter sangue nos olhos nessa hora. Porque, tudo bem, o Messi é legal, é o grande cara, é o grande expoente, beleza. Mas agora é uma competição entre mim e ele. E eu quero ganhar. Até porque, aquilo que você falou, Quesada, eu concordo. Você ganhou 3, eu quero ganhar 4. Você ganhou 5, eu quero ganhar 6. Você foi eleito bola de ouro 8 vezes, eu vou ser eleito 10 vezes. Você é a minha referência. Mas não posso ficar, você entendeu, babando pelo cara. Não pode. Aliás, eu acho até que o Palmeiras não fez isso. Foi só essa declaração dele que ficou um pouquinho assim... para algumas pessoas pode ter soado de um jeito, para outras pessoas isso pode não ter tido menor importância, mas, sinceramente, é um pouco de cada coisa. Eu compreendo o menino, mas eu acho que nesse momento, quando você está em campo com a bola rolando, gente, cada um defendendo o seu.